pessoas lindas, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Mentes Inquietas, nossa terceira temporada. E junto comigo, eu sou a Dani Viana, junto comigo, Tati Santarelli. Nós somos as hosts dessa terceira temporada. E nossos temas, como vocês têm visto aí, já viram o nosso cronograma, são temas extremamente pertinentes, importantes, temas necessários para esse momento que a gente está vivendo. Temas necessários para a gente gerar mudanças, transformações, Sim. Provocar discussões que precisam vir para a pauta. E o nosso tema de hoje é masculinidades, no plural. E nós temos aqui com a gente hoje duas pessoas maravilhosas, duas pessoas incríveis, potentes, que vão contribuir muito com o nosso tema de hoje. Tenho certeza que vão ser discussões riquíssimas, né? Então, na descrição aqui do nosso vídeo, vocês vão poder encontrar o currículo deles, o LinkedIn, para mais informações. Mas apresentando aqui, né? Nós temos o Arthur Bugri. Ele é especialista em diversidade e inclusão, palestrante e colunista do jornal Estado de Minas. Seja bem-vindo, Arthur. Eu agradeço o convite e estou muito nervoso para participar aqui. A gente também tá. Estamos. Vamos confessar. Estamos aqui numa expectativa e ansiosa. Nossa, demais. Né? E temos também Ettore Medeiros, que tem doutorado e mestrado na área de comunicação, é escritor, professor. Seja muito bem-vindo, Ettore. Obrigado, gente. É muito bom estar aqui. Eu também sou nervoso. E é principalmente porque o Arthur tá do meu lado, gente. E como eu admiro muito o Arthur, então é sempre dar um nervoso, Nada, claro. Gente, a todo mundo aqui, mas especialmente o Arthur. Isso, e nós duas com vocês aqui com a gente, né? Exatamente. Estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Esse tema é um tema polêmico, um tema atual. E um tema importante para a gente trabalhar dentro das organizações, pensando em cultura, o impacto disso para a cultura, né? Ettore, eu fiz uma colinha, eu vou ler a minha cola para já começar com você a pergunta para a gente bater esse papo, né? Então, essa questão da masculinidade, como ela vem sendo vivenciada há séculos, como se fosse uma prática homogênea, tem sido questionada nos últimos tempos, né? E a gente está falando, e ainda bem disso, né? De masculinidades plurais. Nesse sentido, eu quero te perguntar como a gente pode definir esse conceito das masculinidades. Como elas se tornam possíveis em uma sociedade plural e ainda como você tem percebido algumas reações a essa tentativa de abertura e mudanças vindas de movimentos como o Red Pill e Campari. Ai, meu Deus, corre, Bino, que cilada! É mais ou menos isso. E assim, para jogar fogo no parquinho mesmo, a gente já começar a falar um pouco sobre isso, sobre esses movimentos. Ótimo. Os estudos de masculinidades e a gente começar a pensar em masculinidades no plural chegou nos anos 80, ali nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, e aqui no Brasil com mais força nos anos 90. Apesar de ser recente esse movimento da gente falar sobre masculinidades no plural, porque não existe uma única forma de ser homem, e mais que isso, masculinidades também podem ser performadas por mulheres e não apenas por homens, a gente vê que é mais recente. Mas apesar disso, sempre existiram múltiplas masculinidades, só que sempre se acreditou que a masculinidade deveria ser única, que é aquela baseada na virilidade, que é aquela baseada na força física, na submissão da mulher, na submissão de outras masculinidades que não são as ditas como ideais. Então, a gente começa a ver esse movimento de maior abertura, primeiro academicamente, depois socialmente, de pensar, bom, existem diferentes formas de ser homem. Cada pessoa performa masculinidades, inclusive se for do gênero feminino ou se for uma pessoa não binária, pode performar masculinidades. E além disso, a gente pode jogar com diferentes masculinidades dependendo do momento em que a gente tá, com a pessoa que a gente tá. Então, uma única pessoa, ela pode ser um amorzinho em casa, desempenhar uma masculinidade muito sensível, que de repente tem a ver com um modo de ser pai que é justo, numa igualdade de gênero, equidade de gênero, mas no trabalho incorporar uma masculinidade mais carrasca, mais viril, né? Então a gente vê que existe essa possibilidade de performar diferentes masculinidades. E muito tem se falado numa possível crise que a masculinidade está enfrentando, né? Sim. E quando a gente fala sobre crise de masculinidade, a ideia que vem é, nossa,
existe uma masculinidade que, na verdade, parece estar em crise, né? Porque as outras não estão em crise. Nem todas estão em crise. Sim. E, na verdade, historicamente, sempre as masculinidades elas estiveram em disputa. Então, não é uma coisa nova. Sempre a gente viu modificações sociais, culturais nas masculinidades. Então, o que hoje a gente está vendo? Que aconteceram grandes mudanças contemporâneas. O movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIAPN+, o movimento queer, que agora a gente fala assim, não vai ser só virilidade. A gente pode performar masculinidade viada sim, tá bom? A gente pode performar masculinidade transmasculina que não é escrota, sabe? E a gente começa a ressignificar isso. Mas, como todo momento que envolve mudanças, existem as resistências. Sim. Então, a gente vê todas esses movimentos conservadores e eu vou ser declaradamente falar escrotos, que colocam alguns tipos de masculinidades como as certas, como corretas, e que acabam por manter um status quo, que é de hierarquização, né? Inferiorização de mulheres, inferiorização de pessoas não binárias, inferiorização de alguns tipos de ser homem, né? E a gente vê isso também nos ambientes corporativos muito. E eu acho esses movimentos bastante complexos, bastante tristes, mas é uma ameaça. Esse movimento é fruto de uma ameaça, né? Que vários homens estão sentindo por terem medo de perder seus privilégios de virilidade. Sim. Pensando nos nossos ouvintes, nas nossas ouvintes, eu acho que é legal explicar, porque eu acho que nem todas sabem, né? Sobre o que é o Red Pill e o que é o movimento Campari. Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Eu não vou mentir, acho que a forma como eu vou falar vai ser muito sarcástica, assim, que isso tem me feito rir demais. Por favor, Você Arthur, quer- faça aí. Não, é pra ser Aqui sarcástico pode, porque mesmo. aqui vai ser do nosso jeito. De tudo que eu tenho acompanhado, tem até uma divisão, né? Os alfas, os betas e eu não sei pronunciar o outro, que é... É como se fosse um lobo solitário. Não necessariamente que ele é um alfa. É um ele incel? Não é incel? É incel? É, mais ou menos Aham. isso. E até coloca lá o emoji de um rosto de pedrinha, de um vinhozinho, pra mostrar que ele é um lobo solitário e que ele é meio que intocável, as meninas não fazem ele tremer as pernas, enfim. Gente, loucura isso. De forma E assim, muito tá bem resumida. animalesco, né? Meu lobo, assim, né? De forma muito resumida, acho que a sua fala foi fantástica, seu recorte até histórico foi muito bom. Eles se sentem muito ameaçados por mulheres, sobretudo mulheres. E tudo aquilo que está próximo do universo de mulheres. Eu vim aqui no podcast também, gravei aqui, e eu falei o seguinte, quando eu entro no carro, eu sou um homem trans, Sim. quando eu entro no carro e eu sou lido como um homem cis, é como se um novo mundo se abrisse, assim. Assim, não posso generalizar, mas boa parte de homem cis tem chega a ser asco de mulher. As coisas que eu ouvi e escuto sempre quando eu estou em Uber, aplicativo de transporte, é das coisas mais escrotas possíveis, assim. Não importa se é a mãe, se é a irmã, se é a vizinha, se é a esposa. E quando eu acompanho, principalmente no TikTok, esses caras falando, olha, me ofereceu uma breja, tô aqui com o meu Campari, eu consigo ver cada Uber ali. Porque, no fundo, é isso. Eles se sentem muito ameaçados, eles se sentem muito, assim, com as pernas tremendo diante de tanta mudança, seja pelo feminismo, seja pelo movimento negro, movimento LGBTQIA+. E essa perda de direito para eles é algo, assim, assustador. Porque nunca ninguém chegou perto. Como você falou, isso não quer dizer que isso começou ontem. Começou já tem muito tempo. Mas a gente vem nos fortalecendo. E esse fortalecimento do direito da mulher ser mais respeitado, LGBTQIA+, da comunidade negra e de outros grupos minoritários, para eles é o fim do mundo. Eu repito, não estou generalizando. Eu conheço muitos homens héteros, cis, que eu consigo trocar ideia tranquilamente, a pessoa estuda, a pessoa busca informação, mas esse grupinho, eu vou falar aqui grupinho, mas é um grupo muito grande, e como eu disse, tem os betas, tem os alfas, tem Os incels. E eu tô falando aqui de 3, pode ter muito mais. Infelizmente, eles se sentem, assim, no momento de perda de direitos. Coisa que não é. Que não é, né? E pelo contrário. Né? Eu acho que é um pouco de poder. Exatamente. Né? Eu acho Tanto é que Dominação, dominação, um Uber... status. Um Uber virou pra mim e falou assim, você acredita, me lendo como homem cis, que eu tenho uma sobrinha, ela é lésbica, e ela veio com a namoradinha, ele falou namoradinha pra Nossa, diminuir, Aham. e falou assim, eu sempre lembro disso, que eu fico assim, gente, como é que pode?
Ele falou assim, olha, ela sempre fala comigo assim, você não pode falar assim, você é machista, você não pode tentar rebaixar, né, a comunidade LGBTQIA+, desse jeito, mulheres. Antigamente eu fazia isso, olha que absurdo, ele olhou pra trás assim, olha que absurdo, eu já não posso mais fazer piada sobre isso. Ai, E se eu, ele soubesse. eu tava no anel, o cara correndo, eu pensando, fala nada não. Eu só assim, Deus, é né? mesmo? Eu pensei, gente, como é que ele se sente realmente no direito? E o que me assusta mais se a gente pensar que quem tem essa postura são pessoas de 50, 60 anos, que já estão entrando ali na terceira idade. Eu posso falar terceira idade, eu não posso? Pode, né? Pode. Né? Qual que é a acho melhor que forma de... politicamente 50. correto fala 50 a mais. 50 a mais, é isso. idosa, né? Acho que Isso. 60 a mais população Falar a idosa. palavra correta, 50 a mais. Eu até, vou falar entre aspas, entendo, não tô falando que é justificável, mas você entende que tem toda uma geração ali que formou aquela pessoa, então para ela se desconstruir é muito mais complicado, mas ela também precisa fazer isso. Claro. Mas o que tá me assustando muito quando eu acompanho, na minha bolha, são meninos de 16, 17 anos com esse Sim. discurso. Aí eu fico... Já é uma outra geração que também vai ter esse discurso, que vai ter essa prática, sabe? Isso me assusta eu muito. confesso que eu também tô muito assustada com Porque na esses minha cabeça não movimentos era com conservadores. gente tão nova. Esse aí que eu não sei falar o nome, principalmente. Eu tô de olho até no meu afilhado, tentando conversar com ele. Ele tá com 16, tentando Sim. conversar com ele pra ver se não cai nessa. Que infelizmente a isca pra eles é muito, muito forte. Essa ideia de eu sou um homem forte, sou um homem independente e a menina não pode me tratar desse jeito. Eu vi até desculpa te cortar, falando assim, eu conversei com um cara e ele falou que ele usa camisinha com a namorada dele. Olha que absurdo. A namorada dele pediu pra ele usar camisinha. Pode colocar no TikTok que você vai ver quem eu tô falando. Acho que as pessoas sabem de quem que eu tô falando. Pelo amor de E o Deus. cara é novo, o cara bem mais novo do que ele deve ter 20 e poucos. Aí um menino de 16 anos que segue ele, Sim. escuta isso e fala assim, se minha namorada pedir camisinha, quer dizer que ela tá me traindo e ela não pode fazer... Olha que loucura que isso vira. Eu tô bem assustado também. Também. E sabe o que isso me toca, Arthur? Você está falando de um recorte, né, de motoristas, de aplicativo, que você citou aqui alguns exemplos, né? Mas se a gente amplia essa perspectiva, a gente amplia os ambientes, não é incomum a gente encontrar comportamentos como esse nas nossas rodas sociais, Churrasco de família. Trabalho, né? Exato. E aí eu acho que no ambiente corporativo, uma coisa que eu percebo é que vem uma coisa velada, do tipo, as pessoas querem falar, mas não é politicamente correto falar. Então, em algumas rodas a gente escuta algumas coisas, em outras não. Então, assim, vocês que estão muito dentro das organizações, vocês que têm trabalhado tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente corporativo, como é que vocês têm percebido essas questões dentro do ambiente organizacional, essa fase meio complexa que a gente está vivendo de transição? Pode ir. Medo por parte de muitos homens, e eu percebo assim que é um desejo de... É um medo de perda de... É uma sensação... Eu tô tentando achar a palavra, mas assim... É a sensação de impotência. E quando eu digo impotência é proposital, porque tem a ver com a ideia de que também é impotência sexual. Uhum. E por ter medo dessa impotência, vários comportamentos que os homens estão se mostrando como onipotentes, sabe? Então, basicamente assim, nossa, como eu tenho muito medo de perder meus privilégios, eu vou me mostrar como altamente potente. E isso se reflete em vários tipos de masculinizações, porque muitos homens passam para conseguir ser vistos organizacionalmente como bons, né? E a gente também pode falar daí das masculinizações que muitas mulheres também vivem e que pessoas não binárias também vivem para serem aceitas, né? Sim. Pessoas aceitas. Mas o que eu percebo existe um medo e ao mesmo tempo existe uma confraria. Então, quando é público, é do tipo, vou tomar cuidado com o que eu falo. Não, e aí até existe um discurso que consegue se moldar ao que é politicamente aceito e que até você pensa assim, essa pessoa tá se desconstruindo, que ótimo, né? Mas até a página 2. Mas aí no grupo de WhatsApp, tá se desconstruído? No banheiro do futebol, tá se desconstruindo? E eu acredito que existe uma ambiguidade, existe um medo e ao mesmo tempo
uma não transformação. Então, acho que o nosso papel hoje de pensar em masculinidades é pensar o como que a hegemonia, como a lógica da hierarquização, da inferiorização, ela é velada e ela é mais sofisticada. Isso. E que ela não aparece sempre de modo tão evidente. Aparece nas entrelinhas, nas deixas que a gente fala, opa, esse comentário aqui não é legal. Sim. E tem vários homens cis heterossexuais comentam que o mais difícil não é se adequar ao que está hoje acontecendo. Porque você consegue, de certo modo, se controlar, se comportar dentro do politicamente correto. Ainda que a gente tenha tido um governo aí que Sim. mostra que essa não foi uma preocupação, né? Mas aí a gente pensa que o mais difícil é entre pares, entre homens, e daí fazendo um recorte mais entre homens cis heterossexuais. Como que é essa questão? Sim. Existe um acordo de confraria? Existe um acordo de cumplicidade? Porque cumplicidade, a gente também vê muita cumplicidade, porque muitas vezes é um ou dois que falam num grupo, no ambiente corporativo, mas o silêncio dos demais também é corresponsável por toda a violência, né? Diz alguma coisa, esse Exato. silêncio, né? Exatamente. A cumplicidade, ela também é Sim. violenta, né? Então, eu acredito que o que a gente tem que pensar hoje é como fazer com que os homens, entre eles, entre os próprios, consigam desenvolver não cumplicidades e redes para questionar, né? Porque nas frentes das mulheres e na frente das pessoas não binárias, às vezes tá tudo bem, né? Uhum. E também a gente tem que pensar que apesar que existam movimentos muito drasticamente e explicitamente escrotos, existem outros que são muito sutis. E aí também cabe a gente entender que muitas vezes o nosso olhar tá, nossa, mas tal pessoa lavou a louça, ela é boazinha, né? Assim, a Uhum. gente tem dificuldade às vezes pensar que o machismo, a misoginia, a LGBTQIA+fobia, elas podem aparecer de modos mais velados e que a gente também tem que ter um olhar para isso, principalmente no ambiente corporativo, em que muitas vezes a gente está na lida ali com os trabalhos e algumas questões não passam. Então, para mim, olhar para essa tensão, para essa cumplicidade, para esse movimento que é mais bruto, mas um movimento que também é mais sutil, são questões muito importantes para que a gente deve dar valor agora. Eu acho que, até com o gancho que você falou, eu percebo duas coisas também. Os homens que não performam essa masculinidade viril, principalmente dentro de empresa, eles acabam sendo expulsos. Assim, eles não conseguem ser absorvidos pelo clube do bolinha lá Sim. dentro. Então, eu tenho amigos que, se eles... olha pra você ver, eu saí com ele semana passada e ele falou o seguinte, que ele mexe muito com plantas na casa dele, no terraço da casa dele. E aí, alguém próximo à família dele falou que homem que mexe com planta não é homem. E aí ele ficou com isso na cabeça. Não que ele levou isso a sério, mas aí ele ficou refletindo. Parece. É um amigo muito, muito inteligente, faz altas reflexões assim. E aí ele ficou pensando nisso. Olha pra você ver, é uma planta. E eu tô mexendo com uma planta. Aí ele falando, e fico pensando no dia a dia, o que esse homem não fala e o que ele também não Sim. fala com os próximos dele. Então, muitas vezes, homens, como a boa parte dos meus amigos, que tem uma outra postura, que tem uma outra visão de mundo, que reflete muito sobre essa questão e vai para além dessa provocação sua que foi ótima, só eu preciso aqui ser isso e nas costas eu posso fazer o que eu quero. Não, pessoas que realmente têm compromisso, eles acabam sendo isolados. E eles acabam sendo buscando refúgio em outros grupos, não nesse grupo do Bolinha. E aí a gente pensa nesse grupo do Bolinha, quem é que manda nas empresas no Brasil ainda? São homens brancos héteros São os cis. bolinhos. Sim. Então, aí eles fortalecem pra caramba esse clube do Bolinha, onde confraria, que você falou. Isso, confraria. Ótima expressão. Que ali pode tudo. Naquele grupo do WhatsApp, pode tudo. Eu conversei com uma pessoa aqui de Belo Horizonte, muito bacana, sempre em palestra, tem participado e tal, e ela trocou comigo, ela falou o seguinte, que ela foi falar sobre mulheres em uma empresa, e ela se preparou, é uma pessoa toda certinha, uma coisa bem legal que ela fez. Na hora que ela tava falando, tinha um pingo de homens e muitas mulheres. O dono da empresa, o presidente da empresa entrou e começou a falar de futebol, falando que a fala dela não era pertinente, e aquele ali não... E ela percebia no olhar
dos outros homens que estavam lá, que eles estavam De acordo. De acordo. fazendo meio que assim. E ela ficou numa situação terrível que ela não podia. Que violência, hein? Você Ainda entende? mais Então, uma assim, fala Nossa. confirma dessa, muito né? o que você fala, o que você acabou de falar, assim. E se essa chefia tem esse comportamento, é um vale para falar assim, ó, pode fazer. Pode ser explícito ou de uma forma mais sutil esse machismo. Que tá tudo bem, não vai dar em nada. Eu já tive empresas em que a pessoa cometeu assédio sexual pelo menos 3 vezes que todo mundo sabia. E tinha processo, mas ninguém conseguia mover uma palha para aquela pessoa realmente passar por todos os processos e ser punido por aquilo, até juridicamente, e afastar aquela pessoa das pessoas que foram, né? Porque, pô, você já pensou se você, né, sofrer um assédio sexual dentro da empresa, nos corredores, você ficar cruzando com a pessoa que fez isso, ou Muito em desagradável. reuniões online. Não, gente, eu sempre fico pensando, isso deve ser a coisa mais horrível do mundo, dentro do ambiente de trabalho. E tá tudo certo, porque ele é um homem, que as pessoas batem o olho, tem um prestígio na profissão dele, e tá tudo certo. Até porque quem dá as cartas, quem assina no final é um homem hétero cis Exato. que gosta desse clube do Bolinha, que valida esse clube do Bolinha, né? Infelizmente. Posso contar uma fofoca? Claro! Eu vou contar uma fofoca, eu não vou poder falar nomes. Eu também não posso falar nomes. Eu não posso É. sair com o processo daqui, Eu né? também não tenho dinheiro, Ó, gente. mas tem um amigo meu, não sou eu, tá, gente? Não sou eu mesmo, mas tem um amigo meu, Adoro. tem um amigo meu que ele trabalhou numa grande empresa aqui em Belo Horizonte, muito conhecida pelos seus discursos de diversidade e inclusão, inclusive. Uhum. E teve um momento em que aconteceu uma situação muito chata envolvendo misoginia e machismo. E foi colocado um grupo de homens, todos os homens da empresa foram chamados para conversarem para como ter boas práticas com relação às mulheres. E esse meu amigo, ele é gay, ele foi para essa reunião. E assim que chegou, o CEO falou assim da empresa: pô, gente, mas que saco a gente tem que sentar aqui, né, para resolver essa questão, né? Que assim, a gente que tá aqui entre a gente pode falar. Ele levantou a mão e falou assim: esse é o tipo de comportamento que você não pode ter. E daí ele, todo viado, falou: você não pode falar isso. Tipo assim, aqui a gente vai discutir sobre gênero, não é porque não tem nenhuma mulher que a gente tem que aqui ficar o clube do Bolinha, O grande sabe? Uber, né? Exato. Então, assim, aqui as pessoas, muitas vezes, elas veem o gênero como uma parceria. E a gente e não é sobre isso, né, apenas. Claro que quando a gente pensa Sim. na ligação de sororidade e tudo mais, Sim. isso é muito importante. Mas ele foi a única pessoa de um grupo muito grande de homens, com mais de 50 homens, que se manifestou. Ele começou a bater boca com o CEO. Depois de algum tempo, ele foi convidado a se retirar da empresa. Claro. Imagina. E aí a gente pensa, olha, naquele momento, se é uma empresa, uma organização grande, que fala sobre diversidade e inclusão, mas que no momento em que só os homens se reúnem, continua a existir o machismo, a LGBTQIA+fobia, porque daí ele foi alvo por ele ser gay também, de que adianta? E aí a gente precisa refletir como os homens também precisam fazer parte do movimento feminista. E eu não tô dizendo que eles têm que ser feministas, tá? Não é isso, tá? São Bom, aliados mesmo no movimento, né? Exato, pró-feminismo, né? Uhum. Porque a mudança... Porque pensa, se esse meu amigo foi lá e falou isso e ele não conseguiu ter abertura, como é que a gente fura a bolha? Uhum. Aí a gente precisa furar a bolha. E daí tem que ter pessoas aliadas Sim. que são conscientes a respeito da causa pra falar, cara, esse não é massa. Não é massa falar isso. Não é massa falar da estagiária. Não é massa falar que a pessoa, ela não é boa. Né? Aquela coisa, o homem quando é agressivo, ele é bom. A mulher, quando é agressiva, ela é histérica, né? Pensei nisso. No ambiente de trabalho, né? Então, nós precisamos educar, principalmente agora os meninos, né? Que tão jovens e que estão tendo contato com esses red pills, incels e alfas e betas por meio do TikTok, né? A gente precisa muito. E me preocupa tanto, Dani, quando a gente leva isso para o universo corporativo, no que a gente entrega, na questão que a gente entrega, que é transformação cultural. Quanto a gente vê que em alguns temas eles são tão sensíveis e quase que a gente não pode passar. É dito assim, Uhum. você vai conduzir um processo de transformação cultural até aqui. É mais ou menos assim que dizem, até aqui. Né? Então, daqui para lá não passa não, porque não dá. E eu vejo assim, o quanto que esse movimento está prejudicando, levando isso para dentro das organizações, quanto está prejudicando as ações de mudança e transformação cultural
reais. Acho que até quando você fala isso, eu lembrei de uma coisa não necessariamente ligada à questão de gênero. Sim. Uma colega também que trabalha com diversidade e inclusão, ela falou que alguém pediu para contratar uma pessoa para falar sobre questão de raça. Sim. E ela tinha uma empresa, tem uma empresa que fala sobre isso também. Aí ela indicou uma mulher negra para falar. Aham. Aí a diretoria falou o seguinte: se for uma mulher negra, os executivos não vão escutar. Tem como vir uma pessoa branca falar? Então, É. assim, essa resistência ela é Nossa, muito meu forte Deus. ainda. É. E você falando, eu fiquei pensando, as pessoas têm muita resistência também, porque elas não conseguem ainda ser sensibilizadas do efeito disso. Sim. A gente aqui sabe o efeito disso. Mas, por exemplo, eu tive aqueles almoços mais acalorados na família, que tem umas discussões. Lá em casa é muito difícil ter, mas vez ou outra tem. E eu participei diretamente dessa questão, que foi um discurso mais ou menos assim, que tem muito a ver com isso. Se a minha mulher não lavar a louça, eu dou nela, eu bato nela. A pessoa ela tem o costume de fazer isso a vida toda. Sim. E aí, eu tomei coragem e falei assim, olha, não é muito adequado, não. Até porque tem muitas mulheres que apanham e não começa Sim. apanhando, começa escutando essa brincadeira. Aí ela vai dando espaço. Quando ela vê, ela levou um empurrão. E eu falei no olho dessa pessoa, não tô falando que você vai fazer isso. Eu te conheço, sei de sua vivência. Uhum. Mas isso já é uma violência. Isso não quer dizer que deixou de ser violência, porque eu te conheço e porque eu sei que você não vai fazer isso. Já é uma violência. Deu salto dessa altura. Então, quando a gente tá falando desse executivo, dessa pessoa Sim. que trabalha aí numa empresa grande, empresa pequena, tem uma resistência gigantesca para parar e pensar, peraí, quanto que isso está ferindo alguém? O quanto que isso está diminuindo o trabalho de uma mulher? O quanto que isso está reduzindo todo a trajetória dessa mulher aqui dentro? Essa fala minha, entre o meu clube do Bolinha, é engraçada, mas é engraçada para quem? Só pra gente ou pro restante da empresa, que no caso inclui também as mulheres, inclui também LGBTQIA+. Esse momento eu acho que ainda está distante pra caramba, assim. Eu ainda tenho muita resistência de conseguir sentar e conversar com esse clube que tem esse tipo de comportamento e explicar, olha, essa fala dói aqui. E dói por quê? Porque na cabeça deles é só assim, peraí, eu sempre fiz essa piada. Nunca doeu, por que tá doendo agora? Que agora é o Agora mimimi, né? Agora não podemos Sempre falar doeu. mais esse tipo de coisa, Sempre né? doeu. Agora que a gente tá tendo liberdade pra falar que tá doendo. E alguém vai... A gente aqui nesse podcast tentando falar e pessoas escutando. Se fizesse isso 7 anos, gente, dificilmente alguém ia parar pra escutar e falar lá. Lá vem a conversa fiada. É assim, infelizmente. Eu recebi um convite para conduzir um workshop de sensibilização sobre diversidade e inclusão para um grupo de homens, brancos, héteros. E aí, o briefing, para mim, foi o seguinte, não pode gerar incômodo. Gente. Aí eu falei assim, aí eu ouvi do briefing. Era sobre não. racismo? Hã? Era sobre racismo? Não, sensibilização sobre diversidade e inclusão. Como que você não causa incômodo? O objetivo é Não, causar eu incômodo. aí, não, eu lá ouvindo, né, o briefing e tal. Então, todos os pontos eram assim, eu não gero muito incômodo e tal. Aí, no final, eu falei assim, posso te fazer uma pergunta, assim, exatamente o que você quer receber de resultado desse workshop? Porque a minha presença já vai ser um incômodo para eles. Eu falei, a minha presença já vai ser. Porque não tem mulher no grupo. Aí entra uma mulher gorda, negra e tudo. Já é um problema para eles, né? Não foi para frente o workshop. Eu tenho quase certeza que é por conta dessa conversa, né? Então, assim, eu sei que é um grande desafio que a gente vem vivendo dentro das organizações. Parece, às vezes, que as empresas estão mais abertas a essas discussões. Até certo ponto. Eu perdi uma palestra por conta da palavra mimimi. Eu falei durante a nossa conversa, desculpa te interromper, mas assim, você falou, veio na minha cabeça. Sabe quando você tá negociando ainda? Aí eu falei assim, olha gente, tem muita gente que diminui a dor do outro falando que é mimimi. Você nunca sentiu aquilo, você não sabe o que a pessoa tá passando. E na hora que eu falei mimimi, eu percebi que a moça fez assim, deixei, continuei falando. Praticamente dei uma palestra pra eles de 1 hora explicando como era a minha palestra. Aí depois eu tive um retorno da pessoa que tava negociando. Falou assim, sabe o que tirou essa palestra? A palavra mimimi, que ela falou assim que poderia dar muito problema entre os homens da empresa. Porque eles usam isso diariamente. É aquela máxima, né? A mudança em si é uma maravilha, mas em mim ela não funciona. Exatamente. Tem muita gente que fala Exatamente. isso, né? E é interessante porque, assim,
o olhar também dessas pessoas, né? Porque elas viram, falam, mas eu sempre falei isso, sempre foi assim. É de assustados, né? E eles atribuem violência a uma violência física, como se tivesse uma agressão física, como se tivesse algo assim. Só que a violência, ela passa por algo muito subjetivo. Toda vez que a outra pessoa se sente criticada, se sente julgada, se sente diminuída, se sente humilhada, né? Isso é uma violência, né? E as pessoas não entendem, acham que violência é só quando é algo físico. Só que a partir do momento que a gente não corta esse tipo de coisa, para chegar numa violência física, ela é muito maior, né? Por isso que a gente vê tantos índices aí de feminicídio, violências contra a mulher e coisas do gênero. A gente precisa falar sobre isso, trazer isso de uma maneira mais forte para as pautas, né? E isso a gente vê as pesquisas, porque normalmente o feminicídio, ele não começa com a violência física. Sim. Não. Ele vem uma escadinha. Tem um professor meu, que é o Carlos Alberto, que ele fala que o ódio, ele vem em rastilhos de pólvora. Então, que para pegar fogo, tem todo um caminho que é traçado. Então, para que algo exploda, tem vários caminhos de violência simbólica, de violência verbal, até que chegue ali naquela violência. E é isso tudo. A violência, ela faz parte de uma rede complexa. Só que tudo, desde a violência verbal até a violência física e o assassinato, que é talvez a violência mais brutal de todas, né? Tem todo um caminho, né? Como que você falou do pólvora? Rastilhos de pólvora. Eu gostei disso. Eu também. Porque a gente vai fazendo vários caminhos, e daí quando esses rastilhos se encontram, daí é que explode mesmo tudo, né? Sim. Teve uma questão também que, no ambiente corporativo, um dia eu estava fazendo um treinamento numa empresa nacional. E eu levei um caso, simulando um caso de assédio, de um áudio que tinha vazado de um caso de assédio. E uma das pessoas, homem, branco, aparentemente cis heterossexual, falou: eu não sei se eu vejo como assédio. E aí, eu falei: mulheres, o que vocês acham a respeito disso? E daí, foi muito interessante. Porque ele daí ouviu da boca das mulheres o que provavelmente ele nunca tinha ouvido antes. De não, é assédio por conta disso, disso, disso. Muitas vezes as mulheres não denunciam por conta disso, disso, disso. Existe todo um apoio de ter medo de ser demitida. E aí, quando ele... Eu fui vendo a cara dele, assim, no vídeo. Ele foi ouvindo as mulheres, ele foi, parece, bruxando, assim, sabe? Assim, murchando, entendendo. Nossa, é assédio. E a gente fica pensando, como muitas vezes tem uma dificuldade de olhar para o outro que está do seu lado e de reconhecer. E tem outro exercício que eu faço também em treinamentos, que é, eu quero que você feche seu olho e que você imagine entrando num lugar e você tendo medo. Você consegue ser produtivo? Você consegue ser produtiva? Você consegue ser produtiva? Imagina que você tá com medo de ser xingado, xingada. E aí, quando eu falo, qual que é a sensação que você sentiu? Você lembrou de algum momento da sua infância, da sua adolescência, da vida adulta? Você sentiu? Daí todo mundo, nossa, que sensação horrível. Nossa, eu senti isso. Falei, você já parou pra pensar que a pessoa do seu lado pode ter sentido isso por algum comentário que você fez? Daqueles momentos, cri, né? Mas necessários, né? Necessários, E aí, gente, o avanço vem do incômodo. Como que a gente não incomoda? Eu espero que eu seja eternamente uma pessoa que seja incomodada. Porque sem incômodo, eu não cresço. Não cresce. Eu sempre falo isso quando eu vou falar de racismo. Não tem como falar de racismo com flores na mão, né? E se esse homem, se essa pessoa não tem a vivência que a gente tem, por que essa pessoa não vai ler? Vai ler, vai pesquisar, vai entender, vai perguntar. Aí fica dentro da sua bolha e vive no mundo red pill. Não tem como. Porque o que eu amo é que tem dois negócios, aliás. Um negócio chamado Google, que eu acho ótimo. Não sei se vocês conhecem, escreve Google. E tem chat GPT agora. Gente, que dá pra perguntar. Maravilhoso. Responde muita coisa. Se tiver dúvida, ele até conversa com você. Você pode até falar assim, mas me explica com flores. Até com flores explica, entendeu? É brilhante. Muito gente, bom. Tá maravilhoso. Assim, eu queria continuar aqui, Tati, mas um tempão conversando e ouvindo vocês. Tá sendo maravilhoso. Tá sendo muito rica essa discussão. Tenho certeza que as pessoas vão adorar. Mas a gente precisa caminhar para o encerramento. E no encerramento, né, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como que mentes inquietas furam a bolha?
Acho que a gente deu um gancho aqui. Eu acho que as pessoas precisam se comprometer. Porque quando eu vejo vídeo desses rapazes, e também de senhores já, mais de seus 35, 40 anos com esse discurso, tá nítido assim, que a pessoa nunca pegou uma pesquisa para entender como que é a violência contra a mulher no Brasil em relação à população negra, à população LGBTQIA+. A pessoa literalmente vive dentro da sua bolha. E ela rejeita tudo aquilo que não é espelho. Se não é espelho, eu vou rejeitar, eu vou julgar, eu vou diminuir. Então, é se propor de forma muito adulta, de forma muito pé no chão, de ler, de pesquisar. A pessoa ela chega numa trajetória ali na carreira dela porque ela construiu, porque ela leu, porque ela pesquisou. Dessa mesma forma, ela tem que se desconstruir dessa forma. Porque eu tive uma experiência de trabalho que a pessoa virou para mim e falou assim, um homem hétero cis, até onde eu sei, cis, hétero cis, falou o seguinte, você tem que ter paciência que eu tô me desconstruindo, porque também tem essa onda, tem aqueles rústicos que não querem mudar, mas também tem aqueles que falam, como você fez a provocação muito bem, que estão mudando, mas sempre, uma eterna mudança que nunca chega a lugar nenhum. Peraí, meu filho, 10 anos, 30 anos. Então, se comprometa de verdade em pesquisar, em ler. Olha esse podcast aqui hoje, a gente falando abertamente de coisas tão profundas e tão polêmicas. Vai escutar, vai ler e se comprometer. Não é o amigo LGBTQIA+, não é o amigo trans, não é a amiga mulher que tem esse compromisso de te educar. Você tem esse compromisso. Legal. Muito bom. E pra mim, eu tenho várias técnicas, assim, pra tentar furar a bolha. Uma delas é ouvir sempre as pessoas. E é difícil, porque quando você começa a ouvir um monte de asneira, a sua vontade é falar, cala a boca, por favor, só tá saindo, né, da sua boca. Mas aí, uma coisa que ouve essa pessoa, eu acho que eu ouvi, e uma técnica que eu uso é ser passivo-agressivo. E daí juntar várias provocações. Muitas pessoas, pra quem a gente dá aula, eu e Tati, a gente dá aula, falam, eu tenho uma postura muito agressiva no trabalho, eu não sei. Não, mas a gente pode ser agressivo também, a gente pode ter uma postura passiva-agressiva. Porque na passiva-agressiva, a gente vai trazer dados. Olha, mas sabe o que você falou? Mas os dados que eu trouxe é esse. Você continua achando que é assim mesmo? Mas se fosse com você, como é que você ia se sentir? Então, pra cada pessoa, desenvolvo uma técnica. Mas a técnica de eu escutar e a técnica passivo-agressivo, normalmente funciona e as pessoas pelo menos saem com uma pulga atrás da orelha. E aí, eu posso não furar a bolha totalmente, mas eu vou criando rasurinhas na bolha. E daí, a cada conversa eu vou criando. Daí uma hora essa bolha vai estourar. Vai estourar. Bom. Muito bom. Ai, que delícia. Pessoal, a gente está encerrando mesmo. Onde as pessoas podem encontrar vocês? No meu caso, o Instagram e o LinkedIn, só colocar Arthur Bugre com TH e Bugre, B-U-G-R-E. Bugre. O meu, tô no LinkedIn e no Instagram. No Instagram é Ettore.prof. Vocês vão... Eu não vou soltar meu nome, porque ninguém vai entender. Daí vocês podem ver aqui embaixo na descrição, se tá? Boa. E é Ettore Medeiros também no LinkedIn. Muito A gente continua essa conversa por lá. Isso. Muito bom, obrigada, gente. Obrigada, gente. A gente que Até a agradece, foi próxima. ótimo, gente. Muito obrigada. Muito bom. Ai, adorei. Meu, gente.